Olá, meus irmãos. Hoje estaremos estudando a lição 19 da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Lição 19, Doutrina da Salvação, começando na página 107. Antes de começar a reflexão do estudo da revista, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por nos salvar, regenerar, justificar, santificar e no futuro nos glorificar, Senhor, após a segunda volta de Cristo. Nós cremos em Ti, Senhor, nós queremos que a salvação vem de Ti, não vem de homem, não vem de nossas obras, para que ninguém se vanglorie, Senhor. Nós não acreditamos que através de nossas obras nós possamos chegar até o Senhor. Mas o Senhor, em sua soberania e infinita misericórdia, veio até nós. Providenciou a salvação desde a fundação do mundo. O Senhor sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos nos rebelar contra Ti, Senhor. E mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor deu o que o Senhor tinha de mais precioso. Seu Filho amado Jesus. Por isso nós cremos em Ti e somos gratos, Senhor. E seremos eternamente gratos pelo Seu cuidado e pelo Seu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco, esteja com a nossa igreja, com nossos trabalhos, e que possamos fazer a Tua vontade e o Teu bem-querer, hoje e sempre em nossas vidas. Obrigado por tudo. É a oração que eu faço a Deus pedindo em nome de Jesus. Amém. Então, já começamos, a lição 19, Doutrina da Salvação, contida na nossa carta doutrinária da declaração, artigo 5º da carta doutrinária, que diz Doutrina da Salvação. Mas antes de nós começarmos a falar em salvação, nós temos que falar o quê? Tocar no assunto da eleição, que vai ser o tópico da página 20. Mas para um batista entender a salvação, primeiramente ele tem que entender sobre a eleição, E a eleição está na página 107. No parágrafo 1, 2, 3, 4, no parágrafo 5 da página 107, que começa a dizer assim: Deus não predestina um para a salvação e outro para a condenação. Ou seja, nós não acreditamos na dupla predestinação, quando Deus predestina uns para o céu e outros para o inferno. A sua vontade é que todos se salvem. A iniciativa de Deus na salvação não priva ninguém de salvar-se, porque ela visa a salvação de todos. Jesus frisou bem este fato quando pronunciou a parábola do filho pródigo. Também em João 3,16 está bem acentuada essa ideia. A verdade é que Deus predestina que aquele que crê será salvo, assim como o que não crê já está condenado. Isso já está na página 108. É verdade também que predestinou o meio de salvação, um único meio, com exclusão de qualquer outro. Mas Deus não predestinou os que haviam ou os que não haviam de crer. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Antes de entrar no tópico salvação, isto quer dizer o quê? Que Deus predestinou todos os seres humanos a serem salvos, ou seja, foram eleitos em Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Deus providenciou a propiciação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a eleição de Deus, segundo a visão batista, que está em consonância, ou seja, comum acordo com o quê? Com a presciência de Pedro. Quando Pedro fala o quê? Que Deus já havia visto, Deus já tem o quê? Ele tem o domínio de todos os tempos, passado, presente e futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Seria fácil de revelar as coisas. Deus sabia que o homem iria pecar. Por isso, logo, ele já havia providenciado, antes da fundação do mundo, aquele que pagaria pelo nosso resgate. Então, aí, o entendimento batista segundo a eleição. Realmente Deus elege todos,
a serem salvos em Cristo. Segundo, está de acordo, mediante a presciência de Deus, o quê? Com a livre vontade humana. Então, o batista vai entender a salvação mediante a eleição. Eu não vou me alongar nesse tópico, porque será um tópico abordado pelo irmão Júlio, que estará falando sobre a lição 20, eleição propriamente dita. Declarado isto, agora sim eu vou começar a falar sobre doutrina da salvação. O que eu quero dizer sobre doutrina da salvação? O pecado é iminente. Todos os homens pecaram e separados da glória de Deus estão. Nós somos pecadores e o pecado nos leva para o fundo do poço. Nós nos sentimos mal. A melancolia toma conta de nós. A melancolia. Nós somos realmente seres que necessitam da ajuda de Deus. E Deus nos quer fazer bem. Deus nos ama. Só que Deus não oferece o quê? Um auxílio que vá suprir a nossa emergência. Que emergência seria essa? Aquele problema que nós estamos sentindo. Porque se ele fosse oferecer solução para um problema de cada vez, o que ocorreria? Nós iríamos gerar outros problemas. Porque o pecado, ele é algo ontológico na vida do ser humano. Ele já existe. Ele é algo real. É algo que realmente já participa da nossa vida desde o nosso nascimento. Então, Deus, ele não oferece algo paliativo, uma salvação paliativa ou um socorro paliativo para determinadas situações. O que Deus realmente ele oferece? Ele oferece um auxílio, o quê? Através de Jesus Cristo. É a salvação eterna. Que salvação é essa? A salvação é através de seu Filho. Salvação do pecado. E que salvação seria essa? Do pecado que é do tamanho de Deus. Esse pecado é o quê? É algo infinito. Porque Deus é infinito e o nosso pecado é algo que nos consome por dentro, é algo que acaba conosco, é algo que nos faz mal, que não nos permite que venhamos a desenvolver todas as nossas habilidades cognitivas, que atrapalham a nossa vida de oração diária, de leitura da palavra. Porque o apóstolo Paulo fala, nenhum homem, por sua vontade, buscaria Deus. A salvação foi algo que começou em Deus. Deus quis salvar o homem. Deus entendeu a angústia, o fundo do poço. Deus entendeu que nós estamos presos, realmente, em algo que está dentro de nós. Esta é a primeira parte, anunciada no ministério do Senhor Jesus. Que seria o quê? Quando ele realmente oferece o quê? Salvação para, primeiramente, os judeus, Ele veio primeiramente para os judeus. E como os judeus entenderam salvação? Como nos tempos do Antigo Testamento. Quando Deus fez o quê? Livrou o povo de Deus, os hebreus, do cativeiro. Pagou o sequestro, Proveu meios para que o povo fosse liberto daquele cativeiro, daquele país, daquela etnia, para servir a Deus em liberdade. Então, os judeus queriam o quê? Que o homem fosse, que os judeus, os hebreus, fossem libertos do jugo romano. Mas Jesus, o que ele propõe no Sermão do Monte? Quando Moisés desce com as tábuas da lei, a palavra de Deus que vem até os homens por intermédio dos anjos para as mãos de Moisés, a palavra de Deus vem através de Moisés, que é pregado nas montanhas, no Monte Horebe, o Monte Sinai. Só que ali o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado que desce do céu a palavra viva. Agora não há intermédio de anjos nem de homens. Não é Moisés mais quem intercede pelo povo. É Deus que vem. Ele vem trazer salvação. Muito maior do que do jugo romano. Ou do jugo de qualquer império. Seja ele grego, persa, babilônico, assírio. Ele vem trazer o quê?
a libertação de nós mesmos, do nosso pecado, daquilo que nos corrói por dentro. É isso que Jesus vem trazer. Isto é salvação. Isto é salvação. A salvação advinda de Deus. Definido que nós, batistas, dependemos do quê? Da eleição para entender a salvação. E a salvação é essa. Que realmente Deus, possuindo essência infinita, ele vem e salva o homem do pecado, da ofensa. A ofensa moral que o homem tem com Deus, que é algo infinito. Somente alguém infinito que pode e que contém essência infinita poderia pagar a nossa ofensa, trazer salvação. Então, primeiramente, o que o Senhor Jesus faz? Ele traz cura interior. Aí ninguém agora pode dizer o quê? Eu sou salvo pelas práticas das minhas boas obras. Deus vê a salvação. A salvação é qual? É realmente concluída em nosso coração. E Deus vê, através da nossa fé, se nós somos salvos ou não. Porém, o mundo vê o quê? O mundo não vê a nossa salvação. Aquela que Deus vê e está no nosso coração, no nosso íntimo, que limpa, que tira realmente aquela corrosão, aquilo que está corroendo o ser humano por dentro. Mas as nossas obras, que são boas, ou que deverão ser boas, é que darão testemunho para o mundo de quem nós somos. Então, esta vai ser o quê? Vai ser dessa forma que as pessoas vão ver realmente o cristão sendo salvo ou não. É dessa forma que as pessoas vão ver Deus. Então é assim que um batista entende a obra da salvação. Aí nós partimos para o segundo tópico. O que seria o segundo tópico? Regeneração. O que seria regeneração? Seria realmente aquilo que o Senhor Jesus propõe no diálogo com Nicodemos, o fariseu, um dos príncipes, do Sinédrio. E ali que o Senhor Jesus diz para o Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer da água ali realmente é ser salvo, é crer em Jesus, é crer que somente a salvação vinda ou advinda pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz, pelo seu sangue que jorra para limpar os nossos pecados. A nossa iniciação através da ordenança do batismo, visto que nós não cremos em sacramentos, diz o quê? Que o batismo é o início do nosso marco, da nossa caminhada cristã. E o que vai acontecer agora? A regeneração, ou seja, regerar. Esse seria o radical, a etimologia, regerar, nascer de novo. Nascer da água para que o homem velho morra e nasça realmente um novo homem. Agora o homem espiritual, que pode ser adotado por Deus. É isso que o Senhor Jesus diz? Aqueles que o aceitam seriam o quê? Seriam tornados, adotados, filhos de Deus por adoção, através de Cristo. Agora nós temos direito à herança. Agora a herança por quê? Porque nós fomos gerados novamente. Nascidos de novo do Espírito. É o Espírito quem faz o trabalho, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence do nosso pecado. É Ele que vem nos mostrando. Não é através da prática da lei, como os judeus entendiam. Ou muitas outras religiões que entendem o quê? Que através das suas boas obras elas serão salvas. As boas obras só identificam que você foi salvo e regenerado. Mas nós temos que... tem que haver um novo nascimento no caráter do ser humano. O ser humano tem que nascer de novo no caráter, mudar as atitudes dele. É isto que tem que acontecer. Se o ser humano não nasce de novo dessa forma, não entende, Porque qual foi a justificativa de Nicodemos para não nascer de novo? Senhor, como aquele bom moço, quando o Senhor que chega perto do Senhor Jesus e diz: desde a minha mocidade eu tenho feito o quê? Tenho guardado a lei, eu não adultero,
eu não sou injusto com as pessoas, eu não roubo, certo? Eu honro meus pais, eu amo a Deus acima de tudo. E o que acontece? Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus chorou. Realmente aquele homem era temente a Deus. Ele cumpria a maioria dos requisitos da lei. Mas quando o Senhor Jesus diz, pede para ele, filho, agora vende tudo que você tem, divide com os pobres e faz o quê? Reparte. Vem e me segue. Ele é apegado aos seus tesouros, o que ele faz? Ele simplesmente, ele larga mão, ele vira as costas, ele chora. Ele se arrepende de ter o quê? Conversado com o Senhor. Aquilo que o Senhor exige era algo que estava em seu coração. Ou seja, aquele erro dele, aquele pecado dele, destruiu, derrubou toda a prática da lei que ele fazia. Seja lei cerimonial, civil ou moral. Tudo que ele praticava foi derrubado por uma lei que ele não cumpriu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Seguir o Senhor. Aquele que ele disse que realmente amava. É esse tipo de atitude que Nicodemos teve para não nascer de novo. Eu quero ser justificado pela prática da lei que eu digo que eu pratico e eu quero ser considerado justo. Ninguém pode ser considerado justo, pois somente o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e foi obediente a Deus. Então, essa é a segunda parte, nascer de novo. Nós só podemos nascer de novo realmente, ser regenerados pelo Espírito, realmente provocar aqui uma revolução. Quando nós estamos indo para a beira do abismo, nós podemos dar meia volta e realmente seguir o caminho para nos encontrarmos com Deus somente quando nós somos salvos, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, reconhecendo o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição. Então, a regeneração é isso, é nascer de novo. Quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é Filho de Deus, como diz o apóstolo Paulo. É nesse momento que nós somos regenerados. É nesse momento que a lei funciona como uma tomografia. O remédio é a salvação para o pecado. E a lei ela serve como uma espécie de tomografia. Ela diz aonde está o erro. Ela diz de onde está realmente a lesão. Ela não é remédio. Ela é o quê? O raio-x para mostrar onde que está o erro. Então, pela lei ou por nossas obras, nós não seremos justificados. Né? E nós acreditamos em Cristo, nós como batistas. Nós acreditamos de todo o nosso coração para obtermos a salvação e sermos regenerados. Essa é a segunda parte, na página 109. Página 110, tópico justificação. O que significa justificação? Página 110, diz assim, o termo hebraico para justificar é tzadik, que na grande maioria dos casos significa declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está na harmonia com as exigências da lei. O termo tzadik ocasionalmente tem o mesmo significado. O sentido destas palavras é, pois, estritamente forense ou legal. No Novo Testamento, o verbo dicaio, este verbo significa, em geral, declarar que uma pessoa é justa. Ocasionalmente se refere a uma declaração pessoal, de o caráter moral da pessoa está em conformidade com a lei. Usando aqui o termo jurídico, não o termo pessoal e moral. Termo jurídico. É ofensa. O caso que me vem em mente jurídico aqui mais propício para nós entendermos a lição é o caso de Barrabás. Barrabás foi considerado o quê? Um revolucionário zelota, inimigo dos romanos, que através do direito romano, o que deveria acontecer com ele? Ele deveria ter a morte de cruz. Ele deveria ser sentenciado à pena de morte, em morte de cruz. E o que acontece? O Senhor Jesus, através de um julgamento, sem qualquer fundamento, onde não houve um julgamento justo,
se quer dizer assim. Ele realmente só cumpriu porque as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, já assim diziam. Nós vemos muito bem isso no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que diz: agradou ao Pai moê-lo. Aquela cruz ali pertencia judicialmente a mim, a você e principalmente naquele momento a Barrabás. E o que acontece? Jesus toma aquela cruz, ele toma o lugar de Barrabás. E o que ele faz? Perante a ótica, no caso ali do povo romano, que vai representar muito bem a ótica de Deus em comparação conosco, vai dizer o quê? Barrabás, pelos seus crimes, ele deveria o quê? Receber a morte de cruz, a sentença de morte, a pena de morte. Mas ele é considerado o quê? Justificado. Ele é considerado justo perante a lei romana, perante o governador da Judéia, perante o Pilatos. E por que ele é considerado justo? Porque alguém tomou o seu lugar. O que o povo disse? Solte Barrabás e crucifica-o. Ou seja, crucifique a Jesus, o Senhor Jesus. Então Barrabás se torna justo, livre para andar nas ruas, para poder voltar à sua vida. Algo impensável ou impensado perante o que nós consideramos justos. Certo? Ou seja, alguém pagou, alguém justificou Barrabás, alguém nos justificou. Então, perante tudo o que eu já disse aqui hoje, perante o pecado, que é a ofensa moral que o homem tem com Deus, a justiça de Deus era que todos os homens fossem mortos, sem misericórdia. Deus continuaria sendo justo se destruísse toda a raça humana. Porém, Jesus Cristo toma aquela cruz. Agradou a Deus moê-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para ser sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que crê, entende, é nascido de novo, regenerado, entende esta justificativa e justificação, o que acontece? Ele é o quê? Através da lente de Deus, que é Jesus Cristo, o óculos de Deus, o homem se torna justo. Olha que coisa impensável perante a lei. Coisa absurda, se nós formos levar em conta o pensamento humano. Impensável. Mas foi o que aconteceu. E aqui nós temos aqui a comparação, né, de justificação e santificação, na página 111, que diz assim: justificação remove a culpa do pecado e restaura o pecador a todos os direitos filiais envolvidos em seu estado de filho de Deus, incluindo uma herança eterna. A justificação acontece uma vez por todas, não se repete e não é um processo. É imediatamente completa e para sempre. É isso que Deus fez por nós. Deus sacrificou aquilo que ele tinha de mais importante, eliminou a ofensa que o homem tinha com ele, que é infinita, pagando com algo que é infinito. Deus. Deus realmente nos justificou. Jesus Cristo nos justificou perante Deus. Quarto tópico. Aí é algo realmente que serve para nós. Se Deus nos salvou, nos regenerou, nos justificou, agora é o processo de santificação. O processo de santificação vem de onde? É um esforço, realmente é algo, realmente tem a participação humana, exige trabalho humano, disciplina humana. Depende o quê? Da consciência que foi gerada no homem. O homem agora entendeu. Como Adão e Eva, quando se cobriram, né, no jardim, entenderam que estavam nus. Essa
é a consciência que nós temos que ter. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos capazes de fazer o impensável. Davi, o homem segundo o coração de Deus, estuprou Batseba, matou Urias, planejou a morte. Só que eu falo pecado de conspiração, formação de quadrilha, tudo que nós pudermos aplicar aqui. Tá? Eu que sou leigo em direito, se eu estiver realmente falando algo que esteja extrapolando, que eu seja corrigido. Mas eu acho que Davi cometeu no mínimo aí uns 5 crimes. A partir do momento que as coisas ocorrem com a família dele, com a filha dele, um filho que estupra uma irmã, um outro irmão que mata o irmão, e realmente Davi entende a gravidade do seu erro, toma nota, consciência daquilo que ele fez. Ele busca o que? A santificação. Lógico que isso não vem com o tempo. Não é algo produzido por osmose. Essa parte é que cabe ao homem. Realmente. É esforço humano. É vontade humana. Lógico, Deus vai santificar. Deus vai mudar o pensamento humano. Lógico. Mas nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio também tem que estar o quê? Em conformidade. As nossas orações deverão nos levar à reflexão, à leitura da palavra. Tem que nos fazer o quê? Nos levar realmente a concluir, a ter uma mudança de caráter, que vai produzir uma mudança espiritual. Mas essa mudança espiritual só vai acontecer se tiver mudança de atitude. E a santificação, ela age nesse momento. Aí sim, é perseverança humana. É vontade humana. Mas o homem, ele realmente só vai perseverar em santificação, vai buscar ter um relacionamento honesto com Deus, sempre e para sempre, se realmente ele entender qual é o processo de salvação, regeneração e justificação. E aqui no quadro, na página 111, na parte de santificação, diz: a santificação remove a corrupção do pecado e renova o pecador constante e crescentemente, em conformidade com a imagem de Deus. A santificação é um processo contínuo que jamais se completa nessa existência. É algo que começa no nosso batismo, quando realmente, ou não só no batismo, né? Porque tem pessoas que demoram fazendo discipulado, mas realmente começa na nossa conversão. E quando eu digo começa no nosso batismo, é porque deveria começar no nosso batismo, né? Na nossa profissão de fé. Mas eu digo que ela começa na nossa conversão. Tem muitas pessoas, né, que são membros de igreja e acham que são salvos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu aceitei Jesus, sou salvo, e agora eu posso ir para o mundo fazer o que eu quiser. Essa pessoa não entendeu o que é salvação. Que tipo de salvação Jesus veio fazer no nosso interior. Essa pessoa não nasceu de novo. Não entendeu o alto preço que foi pago pela justificação do pecado dela. Então ela não vai praticar a santificação. Não vai haver esforço algum. Agora, quando ele entende, né, o propósito de Deus, que está na página 11, santificação, que diz: estabelece uma relação vital entre si mesmo, produz no homem um caráter que esteja de acordo com a nova relação existente entre o significado de ficar santo no Antigo Testamento e a santificação de uma relação especial com Deus. Então, aqui ele está fazendo o contraponto da santificação no Antigo Testamento e a santificação no Novo Testamento. Quando eu abordei a santificação de uma forma geral, é a santificação do Novo Testamento, como perseverança e consciência de toda a obra redentora do Senhor Jesus, né? Começada por Deus, lógico, né? Porque tudo se inicia em Deus. E aqui vai dizer o quê? Uma alusão para representar. É como o sacrifício no Antigo Testamento,
onde os animais morriam. O sangue daqueles animais que tinham e continham vida. Aqueles animais que não pecaram contra Deus, porque não são seres morais para pecarem contra Deus. Morrem pelo pecado dos homens, que são seres morais. Aqui a santificação da mesma forma. Né? Agora, o Senhor Jesus paga por nossos pecados. Então, há uma salvação completa. Né? Ou seja, a salvação lá em Levítico aponta para a salvação do Novo Testamento, para a vinda do Messias, do Senhor Jesus. E agora, da mesma forma, a santificação. Se o homem buscava a santificação pela lei, pela prática da lei, pelo decálogo, que ali são 4 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, que se referem a Deus. E 6 mandamentos se referem a quem? No relacionamento do homem para com o homem. Agora não. A santificação, ela é maior. É a perseverança do entendimento dos 4 pontos da doutrina da salvação, de qual nós, batistas, nós cremos. Que vem mesmo. Salvação, regeneração e justificação. Não mais pela prática da lei. Não pelas nossas obras. Mas é a santificação pela fé. Que nós cremos em Deus através de Jesus Cristo. É esta fé que nos move a guardarmos todos os mandamentos, todos os ensinos do Senhor Jesus. E finalizando, nós temos o quê? A glorificação. Que é a segunda volta de Cristo. O que seria essa glorificação? É o ato final da salvação, com a segunda volta de Cristo. É quando realmente o pecado não terá influência. A condenação do pecado já não pode, né? É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8. E em 1 Coríntios 15. Né? É a vitória sobre a morte, sobre a condenação do pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E realmente a glorificação nos livra. É quando realmente o nosso espírito habitando com Deus terá o nosso corpo glorificado. Pois esse corpo que aqui habita hoje, que está aqui, ele é pecado. E aí o pecado não pode habitar com Deus, porque Deus é santo. Então, com a segunda volta de Cristo, com a consumação da obra, daquele que iniciou a boa obra e vai terminá-la na glorificação. E aí nós seremos realmente completos. Não teremos mais que nos preocupar com doença, guerras, ou com nenhum aspecto negativo de nossa personalidade ou de nossa natureza pecaminosa. Nós seremos totalmente restaurados, totalmente justificados por Deus. Considerações finais. Página 113, que diz assim: a conclusão do que já dissemos é que a santificação obedece a um processo gradual. A regeneração está para a santificação, assim como o nascimento está para o crescimento. Então, ou seja, eu nasci de novo e a santificação me leva ao crescimento, me leva à imagem e semelhança de Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque o que eu faço, ou deveria fazer, seria de forma natural, né? Mesmo que seja gradual. Eu seguiria na perseverança de cumprir a lei como Cristo cumpriu a lei, em amor. Realmente, fazer para a glória de Deus. Agora sim, eu estou pronto. Ou pelo menos eu estou sendo limpo da doutrina do pecado. Como foi dito no último estudo, o irmão Júlio fez. Falou sobre todas aquelas categorias do pecado. Agora eu sou livre. Eu sou livre, tenho consciência e agora sim eu estou pronto para viver para a glória de Deus, para a glorificação de Deus, partindo para a eternidade. Eu já não vivo sob influência desse mundo decaído. Eu já não espero mais. Agora sim, eu procuro ser grande comissão de forma consciente, vivendo, fazendo com que o Senhor Jesus diz, que é assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eis o que me ama, e todo que me ama será amado de meu Pai. Não é isto que o Senhor Jesus diz? Então é isto que nós temos que ter em mente. Seria o quê? Santificação nos leva a termos e sermos imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, eu finalizo o estudo com esta palavra.
Busquemos a doutrina da salvação. Perseveremos na doutrina dos apóstolos. E esperemos a glorificação, que é a consumação de toda a obra que Deus iniciou em nós. E que o Espírito Santo de Deus esteja conosco.